O papel de Adão na vida de Sete pode ser comparado e também contrastado com o papel de Deus com Adão. Se por um lado o Eterno criou Adão, por outro este gerou Sete. Se Adão foi feito à imagem de Deus, Sete foi feito à imagem de Adão. Como Deus, Adão deu nome àquele por quem ele era responsável por trazer à existência. A expressão gerou filhos e filhas é repetida 10 vezes na genealogia setita. Entretanto, nunca ocorre na genealogia cainita. A clara implicação é que a linhagem de Sete cumpriu mais fielmente a ordem de Deus para ser fértil e se multiplicar. Apenas 3 pessoas são mencionadas como tendo vivido mais do que os 930 anos de Adão. São elas Noé, Jared e Matusalém. A observação de que ele morreu enfatiza a solene verdade da maldição de Deus em decorrência do pecado de Adão. O fato de ela ser repetida outras 7 vezes neste capítulo demonstra as consequências permanentes do pecado de Adão. A vida de Enoque encontra-se em total contraste com a de Lameque, o 7º membro da linhagem de Caim. Enquanto Lameque foi notório por sua imoralidade e violência, Enoque andou com Deus, tanto quanto Adão deve ter feito antes de pecar no jardim, e como Noé fez mais tarde. A expressão andou com Deus sugere uma experiência de comunhão com Ele. Talvez tenha sido a entrada de Enoque na paternidade com o nascimento de Matusalém que o inspirou a levar a sério o seu relacionamento com Deus. Imagine o nível de maturidade espiritual que Enoque deve ter alcançado após 300 anos de uma vida de todo o coração para Deus. Judas 14 indica que Enoque foi um profeta. A descrição da vida de Enoque difere da dos outros de 2 maneiras notáveis. Primeiro, sua justiça é ressaltada mediante a dupla observação de que Enoque caminhava com Deus. Segundo, a descrição do fim de sua vida é misteriosa, e ele não estava mais, pois Deus o tomou. O Novo Testamento confirma o significado desta frase. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Em Hebreus 11:5. A experiência de Enoque, como a de Elias mais tarde, antecipa uma experiência reservada para os cristãos que viverem nos fins dos tempos. Os 969 anos de Matusalém o distinguem como a pessoa mais velha na Bíblia. As genealogias antigas comumente atribuem vidas longas para as pessoas. Embora os números da Bíblia sejam excepcionalmente grandes em comparação com o tempo de vida na atualidade, eles parecem muito mais críveis no que aqueles encontrados na lista dos reis sumérios, que afirma que uma pessoa atingiu a idade de 72 mil anos. O Lameque da genealogia setita está em nítido contraste com o Lameque da genealogia cainita. Ambos os Lameques são os únicos indivíduos em suas respectivas genealogias a terem citações atribuídas a eles. Entretanto, o Lameque de Caim falou de homicídio e vingança, enquanto o Lameque neste capítulo falou palavras de esperança e libertação. O nome de Noé significa descanso ou alívio. Profeticamente, Lameque declarou que o filho que lhe nascera viverá à altura de seu nome. Ele confortará a humanidade do trabalho e do labor que era resultado do pecado de Adão. O verbo confortar é mais comumente traduzido como consolar. Um ponto final de comparação entre os Lameques cainita e setita é o uso de setes. O primeiro Lameque mencionou as 7 vezes da vingança de Caim e pronunciou uma vingança de 77 vezes para quem quer que lhe tirasse a vida, enquanto o Lameque de Sete viveu 777 anos antes que a morte lhe chegasse. Para a audiência original, conscia dos números em inclusão, pelo autor de uma figura que consiste de 3 setes, haveria de superar os primeiros números de Caim, e haveria de acrescentar um senso de completude e perfeição à descrição da vida deste homem. A menção de Noé no final da genealogia setita serve tanto de conclusão para esta secção de Gênesis como de uma sutil introdução do caráter humano central. Na secção seguinte, uma técnica similar será usada no relato de Terá e Abraão.